Calha a boca, quem fala demais nunca vence. Comece com essa provocação na cabeça e observe imediatamente o mundo ao seu redor. Reuniões em que a palavra de quem grita mais domina a mesa, festas onde o vazio emocional é preenchido por discursos, timelines que viram ralos para todo tipo de pensamento solto. Falas impulsivas, desabafos imediatos, postagens sem freio. Tudo isso não é só ruído. É perda de capital emocional, é exposição desnecessária, é um ciclo que alimenta a ansiedade e corrói a autoridade. Neste vídeo, não quero que você fique mudo por medo. Quero que você aprenda a medir a palavra como quem calcula a flecha antes de soltá-la. Existe uma razão prática e filosófica para essa recomendação. Falar menos não é covardia, é disciplina. Os estoicos ensinaram a distinguir o que depende de nós daquilo que não depende. Aqui, a fala é uma fronteira, uma ação sob seu domínio que, quando administrada, reduz reatividade, melhora decisões e fortalece sua presença. Imagine um arqueiro que prepara a seta em silêncio. Cada respiração conta. Você pode ser esse arqueiro. Você pode ser a árvore que observa a tempestade em vez de se desesperar com cada rajada de vento. Mas para isso é preciso prática, método e paciência. Antes de seguir, um pedido rápido. Se esse tema ressoa com você, inscreva-se para mais reflexões práticas sobre autocontrole e silêncio estratégico. Agora, vamos em frente. 1. Controle o que depende de você. Controle sua fala. Epicteto nos lembra que devemos focar no que podemos controlar. A fala é uma das poucas ações que você pode escolher deliberadamente. Falar, calar, formular. Metáfora, o arqueiro que ajusta a mira. Exemplo cotidiano. Numa reunião, você pode responder a provocações ou escolher uma pergunta que esclareça. Mini ação. Na próxima conversa, conte até 3 antes de responder. Isso desloca a impulsividade e coloca você no banco do condutor. 2. Aceitação aplicada à palavra. Fale com consciência do contexto. Aceitar não é concordar, é reconhecer limites. Se o ambiente é inflamado, a palavra impetuosa tende a incendiar. Metáfora, a árvore que dobra, não quebra, diante do vento. Exemplo, num conflito familiar, identificar que não é hora para argumentos públicos pode salvar relações. Mini ação, antes de falar, pergunte-se, isso precisa ser dito agora ou servirá para agravar? Se não for essencial, guarde. 3. Viva no presente, comunique-se sobre o que importa agora. O presente pede simplicidade. A ansiedade vive de narrativas futuras e arrependimentos passados. Metáfora, o viajante que cuida apenas da trilha à sua frente. Exemplo, numa entrevista, responda ao que foi perguntado, não ao que teme que venha depois. Mini ação, limite sua resposta a 2 frases objetivas. Se houver espaço, complemente. 4. Coragem do silêncio. Permanecer calado é um ato de coragem. Falar para preencher silêncio é uma tentação. Às vezes, calar é a ação mais potente. Metáfora, o guerreiro que guarda sua espada até o momento certo. Exemplo, quando alguém busca reação emocional sua, recuar verbalmente revela controle. Mini ação, pratique o silêncio estratégico por 60 segundos em uma conversa. Observe como o outro reage. 5. Gratidão que modera a fala. Elimine reclamações desnecessárias. Gratidão redimensiona queixas que só servem de descarga emocional. Metáfora, o jardineiro que remove ervas daninhas antes que tomem o canteiro. Exemplo, em redes sociais, antes de postar uma crítica, pense se não há algo a agradecer naquele contexto. A mensagem ganha outra tonalidade. Mini ação, substitua uma reclamação por uma observação neutra. Perceba a diferença no retorno. 6. Resiliência, não reagir impulsivamente. Reatividade verbal rarifica seu repertório e cria rótulos que você carrega. Metáfora, o barco que enfrenta ondas sem trocar seu rumo a cada pancada. Exemplo, diante de um e-mail raso, responder imediatamente pode inflamar. Esperar e estruturar resposta reduz chance de erro. Mini ação, adote a regra das 12 horas para e-mails potencialmente inflamados. Escreva, salve como rascunho, releia no dia seguinte. 7. Desapego a elogios e críticas. Já ouviu que quem precisa de aplauso fala demais? A necessidade de autopromoção prende você ao ruído. Metáfora, a folha que não depende do vento para existir. Exemplo, em encontros profissionais, conte resultados com moderação, deixe que terceiros atestem. Mini ação, conte suas conquistas a você mesmo primeiro, registre num caderno, antes de expor. 8. Serenidade, falar para resolver, não para emocionar. Serenidade na voz e no conteúdo aumenta a persuasão. Metáfora, o lago sereno que reflete melhor a paisagem. Exemplo, em negociações, postura calma faz o outro abandonar táticas agressivas. Mini ação,
Treine falas-chave diante do espelho ou gravando áudio. Fluxo calmo tende a ser mais convincente. 9. Impermanência. O que irrita agora será irrelevante depois. Palavras ditas no calor têm vida curta e consequência longa. Metáfora. O viajante que não planta raízes no primeiro acampamento. Exemplo. Discussões por mensagens noturnas viram monumentos de arrependimento. Espere o dia claro. Mini-ação. Evite conversas decisivas após as 22 horas. 10. Autocontrole. Sua palavra é recurso escasso. Administre-a como quem economiza água num deserto. Metáfora. O arqueiro com um número limitado de flechas. Exemplo. Em debates, selecione 3 pontos sólidos em vez de um rol de acusações. Mini-ação. Prepare um esqueleto de resposta com 3 tópicos antes de intervir. 11. Valores. Fale alinhado ao que você quer ser. Se suas palavras não sustentam seus valores, elas corroem sua credibilidade. Metáfora. A árvore que cresce no mesmo solo todos os anos. Exemplo. Se você valoriza respeito, evitar sarcasmo em debates publica sua coerência. Mini-ação. Formule uma frase de missão pessoal para a comunicação. Ela te lembrará do tom adequado. 12. Autossuficiência verbal. Não busque aprovação com cada enunciado. Ser financeiramente e emocionalmente autossuficiente também passa pela independência das palavras dos outros. Metáfora. O marinheiro que navega sem depender de aplausos do cais. Exemplo. Compartilhar uma opinião sem esperar likes muda sua relação com discursos públicos. Mini-ação. Publique algo sem acompanhar as notificações por 24 horas. 13. Compaixão. Distinguir entre silenciar para controlar e silenciar para ferir. O silêncio ético protege, não pune. Metáfora. O jardineiro que poda por cuidado, não por raiva. Exemplo. Numa briga íntima, calar para refletir é útil, calar para castigar é abuso. Mini-ação. Antes de se calar, avalie sua intenção. É proteção ou retaliação? Discernimento. Escolha quando falar para influenciar e quando falar para aliviar. Nem toda palavra tem função persuasiva. Às vezes ela serve apenas para respirar. Metáfora. O arqueiro que escolhe alvos, não atira por nervosismo. Exemplo. Em reuniões, intervenções sem objetivo desperdiçam a sua autoridade. Mini-ação. Defina um propósito antes de falar. Esclarecer, propor solução ou simplesmente ouvir. 15. Busca pela sabedoria. Fale menos para aprender mais. Ouvir amplia repertório. Falar demais empobrece-o. Metáfora. A biblioteca que cresce com coleções silenciosas. Exemplo. Em rodas de conversas, pergunte mais do que afirme. Você aprenderá vulnerabilidades e forças humanas. Mini-ação. Use perguntas abertas em vez de afirmações. Permita que o outro fale mais. 16. Meditação aplicada à comunicação. Treinar a atenção antes da palavra. A respiração funda sua escolha verbal. Metáfora. O arqueiro que respira fundo antes de soltar. Exemplo. Um gestor que respira antes de responder a uma crítica evita escaladas. Mini-ação. 3 respirações completas antes de qualquer resposta importante. 17. Aceitação do destino nas interações. Não controle tudo que os outros dizem. Nem toda provocação merece retaliação. Metáfora. O viajante que aceita desvios de estrada sem ruir de ansiedade. Exemplo. Um comentário mal colocado de um colega pode revelar mais sobre ele do que sobre você. Aceitar reduz desgaste. Mini-ação. Quando ofendido, repita mentalmente. Isso não está sob meu controle. Se ainda sentir que precisa agir, escolha um tempo e forma mais construtivos. Moderação. Dose a informação que compartilha. Oversharing dilui mistério e poder. Metáfora. O jardineiro que distribui água na medida certa. Exemplo. Compartilhar todo o processo de um projeto nas redes pode abrir portas, mas também abre críticos e ruído. Mini-ação. Divida o que posta em categorias. Útil, necessário, íntimo. Poste apenas se for útil ou necessário. 19. Paciência. Espere o momento certo para expor ideias. Palavras plantadas fora de época não geram frutos. Metáfora. O agricultor que semeia conforme as estações. Exemplo. Uma proposta de mudança em período de crise raramente será bem recebida. Aguardar clareia a recepção. Mini-ação. Anote ideias em um caderno e reveja em datas distintas antes de compartilhar. Humildade. Reconhecer quando falar demais foi erro e reparar com poucas palavras. Admitir exagero é ato de força. Metáfora. O guerreiro que lava suas próprias armas. Exemplo. Se você se excedeu numa discussão, um pedido simples e claro tende a restaurar relação. Mini-ação. Pratique uma frase curta de reparação. Exagerei. Me desculpe. E diga só isso. Ao longo dessas lições, há uma linha condutora. O silêncio não é vazio, é estratégia. Ele protege sua energia, reduz a ansiedade, melhora a atenção e aumenta a credibilidade. Mas isso não significa que todas as palavras devem ser censuradas. Há situações onde falar é necessário e urgente. Proteção de terceiros, defesa frente a injustiças,
comunicação de limites e situações profissionais que exigem transparência. É importante confessar essa exceção. Falar tem seu peso e seu uso irrenunciável. O que este ensinamento propõe é uma economia verbal. Gastar menos palavras, gastar melhor. Agora, 3 exercícios práticos para começar hoje, replicáveis e que geram dados que você pode observar ao final de uma semana. Exercício 1. Pausa dos 3 segundos. Toda vez que surgir vontade de responder impulsivamente, conte mentalmente até 3 antes de falar. Use respiração curta, inspire e expire. Registre quantas vezes você conteve a reação ao longo do dia. Resultado esperado: menos respostas reativas, mais respostas ponderadas. Métrica simples: ao final do dia, escreva quantas vezes conteve-se e como foi o retorno. Exercício 2. Diário do silêncio. Durante 7 dias, anote pelo menos uma situação em que você escolheu não falar e por quê. Descreva o resultado em 2, 3 linhas. Metáfora do jardineiro. Você verá a diferença entre podar e arrancar. Resultado esperado: percepção da qualidade das relações e da eficácia de suas respostas. Você começará a distinguir o que realmente precisa ser dito. Exercício 3. Desafio de 24 horas sem postar. Escolha um dia e não publique nada nas suas redes sociais. Observe a inquietância que surge e o que ela revela. Substitua a postagem por uma breve entrada no seu caderno pessoal sobre por que sentiu vontade de postar. Resultado esperado: redução de impulsos, aumento de autonomia emocional. Métrica: quantas vezes você sentiu vontade de postar e resistiu, como se sentiu ao final. Se quiser uma variação mais longa, combine exercícios 1 e 2 por uma semana. Você notará mudanças sutis: menos cansaço mental, respostas mais objetivas, talvez menos conflito. Não prometo vitória automática, vou dizer apenas o que a prática costuma trazer: maior credibilidade, menos arrependimento, decisões mais calibradas. Há naturalmente objeções legítimas. Calar a boca não é manipular, não é sinal de submissão. Existem situações em que falar salvou algo? Concordo plenamente. O risco do silêncio mal aplicado é transformar-se em omissão. A distinção ética é clara. Silenciar para proteger seu espaço interior é sábio. Silenciar para permitir injustiça é conivência. Use a palavra como instrumento, não como muleta e nem como arma. Em contextos de opressão, silêncio pode ser cúmplice. Nesses momentos, a palavra dita em voz clara é necessária. A regra que propomos é de prudência, não de passividade. Agora, um exercício mental rápido para internalizar todo esse caminho. Imagine 2 pessoas em um salão de reuniões. A primeira fala sem parar, enche o espaço com justificativas, histórias e exemplos. A segunda fala pouco. Quando o faz, é direto, com fatos, perguntas relevantes e calma. Qual delas tem maior probabilidade de ser lembrada quando uma decisão precisa ser tomada? Lembre-se, não é sobre ser o mais eloquente, é sobre ser o mais útil. Essa utilidade é construída no silêncio. Vamos ao clímax. Por que, em termos práticos, calar a boca é uma vantagem estratégica? Primeiro, porque gera credibilidade. Quem fala apenas quando tem algo útil a dizer cria reputação. Segundo, reduz a ansiedade. O impulso de preencher o silêncio é muitas vezes ansiedade mascarada. Contê-lo diminui horas gastas em reparos e arrependimentos. Terceiro, melhora decisões. A fala precoce fecha opções. A ausência de palavras permite observar e recalibrar. Quarto, protege a intimidade. Ao reduzir oversharing, nos mantém privacidade e poder de negociação. Em suma, falar menos tende a aumentar influência, reduzir exposição e ampliar clareza. É útil visualizar essa transformação como antes e depois. Antes, você reagia a comentários, respondia imediatamente e acumulava replay mental de conversas. Depois, você pratica a pausa, usa palavras selecionadas e registra menos arrependimentos. A diferença é perceptível para quem convive com você e para você mesmo. O espaço interno se amplia, a ansiedade diminui porque há menos toques que ativam a cadeia de culpa e defesa. Para finalizar, 3 recomendações de comportamento cotidiano que consolidam essa prática. Mantenha um caderno de frases contidas. Todo dia, escreva uma frase que você deixou de dizer e por quê. Revisite semanalmente. Crie um indicador pessoal de falas essenciais. Antes de abrir a boca em um evento, responda mentalmente: isso é necessário, verdadeiro e benéfico? Se a resposta for não para 2 desses critérios, repense. E estabeleça um ritual de respiração antes de reuniões importantes. 2 respirações profundas, uma declaração sucinta e silêncio para ouvir.
Se este vídeo te trouxe valor, curta e compartilhe com alguém que tem o hábito de falar demais, não para humilhar, mas para ajudar. Comente qual exercício você vai tentar hoje. Sua experiência pode ajudar outra pessoa a começar. A disciplina do silêncio é um hábito que se constrói com pequenas decisões repetidas no tempo. Comece pequeno, persista e observe como falar menos, paradoxalmente, fazer sua voz valer mais. Cale a boca. Quem fala demais nunca vence. Use essa provocação como convite para a disciplina, não como sentença. Aprenda a escolher, a medir e a reparar. Seja o arqueiro que mira em silêncio. Seja a árvore que observa a tempestade. Seja o viajante que guarda seus passos para o momento certo. E, sobretudo, seja alguém que não confunde silêncio com fraqueza, mas que reconhece nele uma capacidade estratégica para viver com menos ansiedade e mais presença.